Quem está feliz aí com o Senhor, levanta a mão. Não, mas só quem está feliz aí mesmo. Eu não sei se você entende aquilo que está sendo gerado aqui. Mas a palavra que, quando eu orava a respeito ontem, o Espírito Santo de Deus me fez acordar de quarta para quinta. Eu acordei 3 horas da manhã, assim, com aquele sentimento e aquele negócio. Porque todas as vezes que a gente vai ministrar, algo precisa acontecer, né, irmão? Se a gente começa, eu vi um pregador dizendo que se a gente confia demais, desconfia, né? A gente se prepara, mas bate aquele frio, aquele medo. E a palavra que eu recebi de Deus foi quando os discípulos estavam lá em Atos 1:8, que eles estavam perguntando quando Deus ia restaurar as coisas. Aí ele disse assim: olha, fica aqui, até que vocês sejam revestidos do poder. E talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo aqui nesse lugar, porque talvez você, aquele amigo, seu discípulo, alguém que poderia estar aqui não está. Mas eu tenho uma convicção que era para você estar aqui, para Deus derramar algo sobre a sua vida, para capacitar você. Capacitar. Então eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Efésios 4. No versículo 11. E antes de abrir esse texto, uma palavra que Deus me deu aqui. Quantos aqui tem vontade de ouvir a voz de Deus? Levante a mão assim. Quem tem vontade de ouvir a voz de Deus? Então, antes de abrir, eu gostaria que você... de ler esse texto, eu vou ler um para você hoje aqui, que o Espírito Santo, ele é um texto que ele fala comigo, e eu gostaria que ele falasse com você. Se você quiser só anotar, está no Salmo 29, diz assim, no versículo 3, a voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. Então a voz do Senhor, talvez o sofrimento, a angústia, a luta do dia a dia, basta você ouvir essa voz que tudo se acalma dentro de você e tudo fica em ordem. E algumas pessoas perguntam assim: pastor, mas eu nunca ouvi a voz de Deus, eu não sei como é a voz de Deus. Eu vejo alguém pregando e dizendo, e Deus falou comigo, eu entro em crise porque eu nunca ouvi a voz de Deus. Então o seu primeiro chamado aqui nessa noite, e o primeiro chamado dos discípulos de Jesus, não foi para que eles revelassem sonhos, não foi para que eles fossem proféticos, apostólicos, mas o primeiro chamado de Jesus para os discípulos foi: venha para perto de mim. Então o seu primeiro chamado é um chamado à intimidade. Diga assim: o meu primeiro chamado é para a intimidade. Porque o Senhor revela os seus segredos aos íntimos. Deus, ele não tem filho amado, mas ele tem uns filhos que se aproximam dele em intimidade, e ele revela os seus segredos. Amém? Então quem achou aí Efésios 4, versículo 11? E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, esse resumo dessa conferência é um resumo de ativação. Então, muitas vezes a gente acha, e pela a circunstância da vida, do dia, ou o nome pastor ficou tão cansado, que aí começaram a levantar outros nomes, não é verdade? Por causa das crises da nação. Mas Deus, Ele designou esses 5 ministérios para que algo acontecesse. E muitas vezes, talvez a gente ache assim, não, os 5 ministérios é porque o pastor é o mais importante, o apóstolo é mais importante, o mestre é mais importante. Então nenhum é mais importante do que o outro, porque só existe um propósito, para edificação da noiva. Então Deus, todos nós sabemos que o nosso pastor aqui, o pastor Raimundo Nonato, é um pastorzão, né? Aquele que abraça, que chega, que muda. O pastor Feitosa está aqui, é um mestre. Quando começa a ensinar, a gente fica assim de boca aberta. O pastor Zé Luiz é um pastorzão, aquele que calma, agrega, né? E tem eu que sou profeta. Eu aprendi a ser pastor, mas o meu dom predominante é ser profeta. Então Deus designou alguns para profetas. Só que quando eu me converti, irmãos, eu não nasci na igreja, eu não nasci na fé na igreja. Quando eu me converti, eu sempre fui encantado pelo dom profético. Eu sempre fui. É tão tal que quando eu me converti, minha primeira pregação, quem já ouviu meu testemunho, a minha primeira pregação foi para cadeiras vazias dentro da igreja. Não tinha ninguém na igreja, e eu fui um sábado à tarde, e eu peguei, né, e comecei a pregar para a igreja, e aí eu pregava e dizia assim, você aí de azul. Você aí de azul. Aí eu imaginava na minha cabeça de Bob que o de azul faria assim, né? Aí eu não, tu não, o da direita. Porque eu achava muito lindo, eu tinha um homem, eu acredito que é vivo ainda, a última vez eu ouvi dizer que ele morava em Araguaína, pastor Washington Luiz, da Assembleia de Deus. Ele pregava e ele começava assim, fala papai, fala Senhor. Aí eu brincava que eu era jovem, né? Eu dizia assim, Senhor, muda para SBT, porque a Globo está dando uma chiada. Porque eu queria ouvir a voz de Deus. E eu queria ser uma voz no corpo de Cristo. Só que muitas vezes nós achamos que a profecia, e eu tenho essa visão aqui, eu tinha essa visão, que eu achava que profeta era o quê, pastor Vanderlei? Profeta era aquela mulher bem gordinha, desculpa a expressão, sem um dente na boca, morando numa casa bem pobrezinha, e que os irmãos, os mais ricos, iam todos os dias, ou toda semana, atrás de uma palavra. Mas só que esses irmãos que iam atrás de uma palavra, nunca tinham compromisso com a vida diária da igreja. Você me entende? Alguém está me entendendo aqui? E quando Deus começou a falar as coisas para mim, algumas vezes o profeta, ele não é compreendido, sim ou não? Então, quando Deus começou a falar as coisas para mim, aí você começa a perguntar, pastor, mas como é que você disse que ouviu a voz de Deus? Irmãos, nós somos um ser triuno, né? Corpo, alma e espírito. E nós temos a intuição, nós aprendemos isso no CCC, no curso de crescimento cristão, que nós temos a intuição. E muitas vezes não é uma voz que chega e diz, eis que te digo, meu filho. Mas nós temos uma impressão. Mas sabe o que foi o ministério profético? Ele foi sendo desacreditado num tempo na igreja por causa de alguns homens e algumas mulheres que ouviam a voz de Deus, e como o pastor Nonato falou ontem aqui, tem um dom de ouvir a voz de Deus, mas em meio ao sentimento, a meio à necessidade, à crise financeira, eles começavam a ficar como os profetas à mesa de Jezabel. Alguém lembra dos profetas na mesa de Jezabel? E aí, eu vou para a guerra, o Acabe perguntava, vai que tu vai vencer. E Deus não estava falando isso, irmão. É tão tal que quando chegou um homem chamado Elias, o profeta, ele disse assim, tu vai morrer. Vai,
Micaías, também outro profeta, disse: tu vai morrer. Porque a profecia, ela serve para uma coisa. E eu gostaria de ler o texto aqui todo, mas eu queria que você lesse ele em casa. Está em 1 Coríntios 14. Que o apóstolo começa a escrever sobre os dons. A galera rápido. Não, já é o 14, 1 Coríntios 14. E ele começa a escrever sobre os dons. E ele diz assim: olha, alguns falam em línguas, outros e tal. E aqui ele está falando para a igreja, para não gerar confusão. E ele diz assim: olha, você pegue escolha o dom, escolha o dom de profecias, escolha o dom de profecia. Então, nesse texto, mais de 4 vezes o apóstolo vai dizer, no final dos textos, dizendo: olha, escolha o dom de profecia para a edificação dos santos. Então, a palavra profética, ela precisa estar ligada a três princípios. Quais são esses princípios? Tem 3 e eu coloquei mais um aqui, irmão. Não adicionei uma vírgula na Bíblia, não. 1 Coríntios 14, versículo 3. Siga, começa do início aí, do 1. Siga o caminho do amor e busque com dedicação os dons espirituais. Diga, principalmente, o dom de profecia. Diga, pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza, diga, mas quem profetiza, faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. E eu adicionei mais um, para direção. Então, quem profetiza, irmãos, aí você pode dizer: pastor, mas eu não sei, eu não escuto a voz de Deus. Um dia eu estava pregando sobre isso na Aliança Jovem, o pastor Nonato entrou, e quando ele foi entrando, ele já pegou o microfone, e ele disse isso, e nunca mais eu esqueci. E eu quero dizer para você aqui, se você não sabe o que profetizar, profetiza a vontade de Deus, primeiro. Qual é a vontade de Deus, irmão? É que todos sejam salvos. Qual é a vontade de Deus? É que minha casa sirva ao Senhor. Qual é a vontade de Deus? Que eu ande em santidade. Então, se você não está vivendo isso, você começa a profetizar isso na sua vida. Porque existem os profetas de ofício. Amém? Profeta de ofício, pastora Fátima. Vários homens são profetas de ofício, eles são profetas. Você vai, ele olha para você, talvez ele tenha uma virada de olho assim, você fala: vixe, lá vem coisa. Algum vai atrás do profeta, quando chega o profeta, que ele olha para o profeta e fala: ele vai revelar, ele vai revelar, ele vai revelar. A gente brincava quando começou a Nova Aliança, que o pastor Nath tinha o pendrive, né? Não deixa ele pegar no rapaz, se ele for com a mãozinha perto do teu umbigo, pode ter convicção que Deus vai passar o download. Então existe os profetas de ofício, diga, profeta de ofício, aqueles que são profetas, que eles ouvem a voz de Deus, que eles trazem direção para a igreja, que eles trazem encorajamento, que eles trazem propósito, que eles consolam quando você está angustiado. E existe você, e a Bíblia diz que todos nós podemos profetizar. Diga, eu posso profetizar, mesmo não sendo profeta de ofício. A Bíblia diz que eu posso profetizar. Então eu achava assim, que profeta era aquela pessoa, como eu falei para vocês, gordo, numa casa bem pobrezinha. E eu comecei a orar. E eu comecei a identificar que eu era um profeta. Como eu falei para vocês, minha primeira pregação Deus já revelou. Para as cadeiras vazias. E toda a nossa igreja, que toda a vida dos homens que caminham aqui, eu tenho convicção que algum homem já levantou. E sabe de uma coisa? Você, para caminhar nesse dom profético, eu quero treinar você, e eu desejo que o Espírito Santo te treine hoje. Para você caminhar nesse dom profético, você precisa apenas estar conectado em intimidade com Ele.
O problema, sabe o que é, irmãos? Que o que cansou a nossa visão, a nossa mente? Eu estava orando por uma pessoa, domingo, lá em Palmas. E eu estava orando, e aí as pessoas perguntam, pastor, como é que Deus fala, né? Eu estava orando em Palmas, e veio um grupo de moça que, rapaz, pastor, ora por mim, não sei o quê. E eu orei. Quando eu comecei a falar, como é seu nome? Ela disse o nome, eu falei, Senhor Jesus, eu quero orar pela fulana de tal. E quando eu comecei a orar por ela, irmão, na minha mente veio uma janela, aí só se discerne espiritualmente, a nossa mente não consegue, amém? E eu falei, olha, veio uma janela, e nessa janela eu via você, rápido, muito rápido, irmão. E nessa janela eu vi você na frente do espelho, e você chorava na frente do espelho. Deus disse para mim que você é amada. Essa menina começou a chorar. E o profeta, algumas vezes ele quer saber a confirmação, para saber se ele não está no caminho certo, né? Ou está errando. Então eu perguntei, minha filha, ela falou, pastor, não precisa falar mais nada não, eu já sei o que é. Porque Deus, Ele quer, e a Bíblia diz em Amós, leia em Amós. É um texto que eu amo. Amós 3, no versículo 7. Amós 3, no versículo 7. Cadê a galera da mídia aí? Leia aí. Leia e deixa esse versículo entrar em seu coração. Diga. Certamente o Senhor não faz nada sem revelar aos seus santos, os profetas. Então, se essa igreja aqui, essa igreja ela não poderia existir, sabia? Se o pastor, ela até poderia existir, mas não do jeito que ela existe hoje. Por quê? Porque ela foi direcionada por homens que se levantaram através da voz de Deus e disse, pastor Raimundo Nonato, isso, vai acontecer isso, o senhor vai passar por um concílio. Tudo Deus revelou, porque não existe nada que acontece na terra hoje, aqui a Imperatriz do Maranhão, sem Deus levantar você e levantar os profetas para revelar. Mas sabe qual é o problema? É que muitas vezes você, pelo medo, pelo sentimento, pelo sofrimento, Deus lhe fala algo, como o pastor acabou de falar. Pastor, mas eu não estou entendendo. Você não precisa entender. Você precisa crer e obedecer aquilo que Deus está te falando. O problema, sabe o que é? Porque quando a gente achava o quê? Quando um profeta vinha, a gente, dizia assim, o profeta vinha e ele falava assim, eis que te digo, meu filho, ou tinha uns que passavam horas e horas falando em línguas, e Deus está dizendo o quê, meu irmão? E aí muitas vezes a gente foi pegando esses ranços, sim ou não? Pastor, mas ele profetizou algo. Então, a primeira aula que eu quero dar para você ouvir a voz de Deus, irmão, se Deus te falou uma palavra, amor, e você olhou para uma pessoa, e Deus te deu essa palavra, amor, não invente. Se você não tem um espírito de discernimento, como o pastor Nato falou, peça, mas faça isso. Irmão, eu estava orando por você aqui agora, e veio uma palavra. Nós vamos fazer um treinamento mais tarde aqui. Eu estava orando por você e veio uma palavra. Fé. Se você ouviu só isso, irmão, só diga isso. Não precisa você dizer isso que te digo. Vi você sentado numa cadeira, triste, desanimado. E Deus fala para mim que... Não, irmão, só diga fé. Porque Deus, Ele não precisa da nossa ajuda, Ele é Deus. Mas Ele quer nos usar para consolar, edificar e trazer encorajamento e direção para a sua casa. Opa. Quais são as 3 coisas? Para exortação, para edificação, para consolação. E a 4ª que eu botei, para direção. E todas as coisas que Deus vai te falar, irmãos, elas precisam passar por um crivo, sim ou não? Você está ouvindo, tem 10 anos. A primeira vez que eu ouvi um profeta na minha vida, eu estava em Belo Horizonte, de joelho, e um americano vem e ora por mim.
Aí o americano começa, fly, não sei o quê. E eu falei assim, eu não sei falar nem português. Aí a gente, Deus manda, né? E uma moça ouviu ele profetizando e veio correndo. Aí disse assim, olha, Deus está falando isso. Ele veio, irmão, há quase 15 anos atrás. Deus está me falando, aí falou da minha vida, do ministério, falou casa, carro, filho, família. A minha esposa hoje, ela se apaixonou por mim porque eu fui para uma reunião de oração, sabia, pastora Adriana? Minha esposa se apaixonou por mim porque eu fui uma reunião de oração. Aí eu comecei a orar por ela e Deus me usou para revelar os segredos que só ela sabia, olha. Aí eu ganhei o espírito para Jesus e o corpo para mim. Sim ou não? Mas sem malandragem, amém? Porque Deus, Ele quer nos usar. Então o americano começa a falar para mim. Então todas as mensagens, Deus liberou uma palavra sobre você, amém? Então todas as palavras, ela precisa passar por cima desses crivos. Qual? Exortar. Talvez Deus te falou há 10 anos atrás que tu ia ser pastor, que Deus ia te levantar para o pastoreio, mas tu está sentado, longe do propósito de Deus, desanimado. Aí Deus levanta um profeta e diz, ei, a chamada está de pé, levanta a cabeça, acaba sem vergonha, e se posiciona, porque é o teu chamado. Então, Ele te exortou, o próprio Deus usou um profeta para exortar o filho dele, porque Ele quer que você seja edificado. Segundo, te encorajar, ei, continua, não para, sabe, quando você está desanimado, triste, aí alguém olha pastor, estava orando por você e veio uma palavra, qual é a palavra? Não desanima, continua. Então você tem que crer que Deus está falando para você não parar, porque a obra que Ele tem na sua vida é grande. Mas sabe o que é que nós atrelamos à profecia? Desculpe, mas nós atrelamos a profecia a 3 coisas: vida confortável, vida financeira e posição na sociedade. A Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que... Os sinais seguirão aqueles que... A pastora Fátima falou ontem aqui. Quando eu comecei a ouvir a voz de Deus, o rapaz até me ligou aqui hoje, um amigo meu, eu fiquei surpresa, porque eu pensei nele mesmo. Um dia eu estou em casa, ele chega... Júnior, o nome dele. Ele chega em casa, ele não era crente, mas eu tinha acabado de me converter. Aí ele chegou para mim, ele estava com as costas cheias de, vamos dizer, cobreira, né, na época. E ele chega para mim assim, ele é agoniado, ele disse assim, Johnny, cara, ora por mim, porque esse negócio aqui coça e faz dias que eu estou assim. Aí eu falei, vamos orar. Aí eu fui pegando um vidrozinho de óleo, né, irmão? Aí eu falei assim, bota na tua mão e nós vamos tentar botar nas tuas costas. Por quê, irmão? Eu não queria botar a mão nas costas dele. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim, coloca a mão. Senhor, mas a tua palavra diz que está um Deus aqui e um Deus aí. Coloca a mão. Eu falei, Senhor, eu vou te obedecer. Coloquei a mão. 1 dia, 2 dias depois ele chegou, estava dormindo. E ele está aqui hoje para testemunhar, irmão. Ele chegou e disse, Johnny, ele levantou a blusa, estava sequinho, irmãos. Não é, porque não é sobre nós, é sobre Cristo. Nós só precisamos caminhar naquilo que Ele diz. Outra vez, eu estava orando, eu falei isso no domingo que eu preguei aqui. Eu tinha um cordãozinho de ouro fininho, irmão, que se demorasse muito para botar no pescoço quebrava. E Deus falou assim, dá para fulano de tal. E eu falei, está amarrado, Satanás. Porque para a gente ouvir dizer que Deus vai restaurar e restituir é muito bom, irmão. Mas para Deus dizer para a gente dar, aí se Ele começa a falar isso, e você começa a fazer, desconfia que Deus está querendo te usar como profeta e para você ouvir a voz dEle. Aí eu peguei e disse, Senhor, mas não, Senhor. Cordãozinho que eu ganhei fininho, mas é meu. Deus falou, dá. Eu falei assim, eu vou te obedecer. Cheguei, tirei o cordão e fui. No outro dia eu fui viajar. Um amigo meu chega para mim e disse assim, Johnny, cara, eu estava orando e Deus me deu assim, algo para me te dar.
ele pegou e disse, toma aqui. E ele me deu uma oferta, irmão. A oferta valeu umas 4 vezes mais do que o cordão. Porque muitas vezes nós queremos ouvir Deus nas coisas grandes, mas a Bíblia diz que nós somos fiel nas pequenas. Ele vai nos levar a grande, não é a vida financeira não, é a voz dele. É com coisas pequenas que ele vai começar a dizer, olha, faz isso. Senhor, eu tenho um arrependimento, já fui curado. Mas um dia, eu acho que o pastor Nato conta esse testemunho, quando ele conta, eu acredito que é meu. Eu fui pregar numa cidade aqui na cidade, em Porto Franco. E eu fui pregar, e eu estava pregando, e Deus fala assim, coloca a mão na cabeça dessa mulher. E eu falei, Senhor, eu andando aqui, pregando, e Deus fala, coloca a mão na cabeça dela. E eu, não, depois eu coloco. E Deus falou assim, coloca a mão na cabeça dela. E eu falei, não, Senhor, eu terminei a mensagem, irmão, achando que estava abafando. Depois de um tempo eu voltei de lá, e voltei para lá, e perguntei, pastor Tatielso, e eu fiquei com aquele negócio me martirizando muito tempo, né? Por que eu não obedeci, por que eu não fiz? Aí eu cheguei e perguntei, pastor Tatielso, aquela mulher que estava na frente assim, sentada. Aí ele falou, pastor, aquela mulher veio a primeira vez na igreja. E ela estava meio frustrada com o pastor, com a igreja na cidade. E ela estava fazendo um questionamento com Deus. Se esse rapazinho aí for homem de Deus, coloca a mão na minha cabeça. Coisa básica, irmão. Botar a mão na cabeça. Besta ela também, que estava fazendo os propósitos besta, né, com Deus. Mas é fé, irmãos. E daquele dia eu falei, Senhor, eu vou te obedecer naquilo que o Senhor falar. Se uma pessoa chegar e dizer, eu não estou entendendo e nem quero saber, mas eu vou falar, porque o Senhor está me chamando para ouvir tua voz e obedecer a tua voz, e eu vou obedecer a tua voz. Eu tive uma palavra, irmão, eu não sei o que eu vi, mas eu vi isso, então recebe essa palavra, porque Deus quer falar contigo. Eu estava pregando na Aliança Jovem, essa outra pessoa está aqui hoje. E Deus fala para mim assim, olha, eu estou com saudade. Senhor, mas você está com saudade, tem um monte de gente que deve estar desviado, deve estar longe dos teus caminhos, tá? E no final do culto, eu angustio, e Deus falando, eu falei, minha filha, e o namorado dela, Deus, essas pessoas são vocês. Depois ela veio e falou, pastor, ontem eu estava em casa e Deus mandou eu vir para a igreja hoje. E Deus me fez ver aqui o Senhor vindo falar conosco, comigo e com ele. Sabe por quê? Porque nada acontece na terra sem Deus revelar aos profetas. A diferença é só uma coisa, que os profetas, como o pastor Nonato disse aqui, ontem, não é sobre nós, irmão. Não é sobre... E por muitas vezes os profetas não são compreendidos. E minha esposa sabe o tanto que eu chorei já. Porque eu ia subir no púlpito para dar uma palavra. E sabe o que é que eu mais ouvia? É muito duro. É muito forte. É muito... E por várias vezes eu chorei, falei, amor, eu não quero mais pregar, eu vou ficar na minha mesmo e de boa, porque a gente vai e eu estou ouvindo Deus, eu sei que eu estou ouvindo Deus, eu não estou ficando louco, é a voz de Deus falando comigo, essa palavra foi Ele que me deu, eu preciso caminhar naquilo que Ele está falando. E minha esposa fala, amor, não desiste não. Aí Deus, a gente acha, pelo fato de a gente ser profeta, a gente sabe de todas as coisas, mas a gente precisa um do outro, a gente precisa de outro profeta para nos exortar, para nos consolar, para nos edificar. Talvez você tenha o sonho, de visões, nem tudo você vai saber, você precisa do teu irmão para edificação um do outro. Leia o texto depois todinho, tudo vai se resumir numa coisa. Você que fala em línguas, você que profetiza, para edificação um do outro, para edificação do corpo, para edificação da igreja, para edificação da noiva. Então você pode até ir atrás de um profeta que fala ao seu coração, mas essa voz, ela precisa te direcionar para você voltar para a tua igreja, para cuidar de alguém, para auxiliar alguém, para dar direção para a vida de alguém. Quantas vezes eu chorei dizendo, amor, Aí ainda tem aqueles crentes, né? Quando a gente vai chegando na igreja, diz, ei, pastor, hoje vem pancada, né? É claro que com o tempo a gente vai aprendendo a ser pastor, né?
Aí a gente vai dosando ser profeta e ser pastor para não matar. Mas decida ouvir a voz de Deus, irmão. Decida ouvir a voz de Deus. Decida ser, talvez, um profeta na vida de alguém. Talvez você fale assim, não, mas não é o meu chamado. Mas você pode profetizar a vontade de Deus hoje. E os homens também, porque a maioria das vezes na minha adolescência eu só via mulher, né? Só esse profeta que eu conhecia, a maioria era só as mulheres. Ah, vamos atrás da profeta tal, vamos atrás da profeta não sei o quê. Uma das coisas que eu sempre gostei do profeta Amaro, e eu achava massa que quando eu caminhei, quando eu comecei a ver ele, é que ele dizia assim, olha, eu estou falando isso, mas eu acredito que isso é meu. Porque você erra, irmão. Você é humano. Nós temos, o profeta ele tem uma antena, não é verdade? De frequência. E talvez uma hora a frequência, né? A voz de Deus é perfeita, mas a sua frequência não capta aquilo que ele está falando. Então algumas pessoas erraram e mataram o seu ministério profético e talvez mataram a vida de outras pessoas, porque eles não falaram apenas aquilo que Deus mandou falar. Tipo, faça isso. Mas não tem outra palavra? Não, é só isso que Deus mandou fazer. Então diga para a pessoa assim, eu preciso buscar o dom de profecia. E quem seria o profeta? Alguém dado por Deus. Alguém dado por Cristo para a edificação da igreja. Para a exortação, para a edificação, para a direção. Ele exerce um dom sobrenatural, irmão. Meu irmão, só pode ser Deus. Existe coisa que a gente, é até ruim dizer, né? Mas eu vou dizer. Eu tive o primeiro filho, a filha, a minha esposa, não quero mais menino, não sei o que, tá bom, e aquela confusão toda, e o pastor Nato encontrava nós no corredor da igreja e dizia, aí meu filho, tem que ter outro, não sei o que, e aí ela ficava assim, e um dia eu estou na antiga sede, andando, pastor Kleber, aí a pastora passa, pastora Fátima, aí ela dá aquela virada de oi, né? Aí ela, meu filho, você tem quantos filhos? Eu falei, eu tenho um, pastora, uma moça. Aí ela disse assim, Deus vai mandar outro. Vocês querem outro? Eu falei, eu quero, assim na minha cabeça, né? Antes de eu falar, eu quero, mas a mulher não quer. Aí ela disse assim, deixa de ser mole. Eu sei que era Deus que estava falando, irmão. Deixa de ser mole. E tira o preservativo. Eu queria, mas eu tinha medo. Deus está falando contigo. Irmão, é coisa secreta. Você acha que isso não é um dom sobrenatural, irmão? O problema é que nós naturalizamos tantas coisas de Deus que começamos a perder o sobrenatural. Mas isso é um dom sobrenatural, irmão. Eu não ando com quem é que anda contando dizendo. Mas Ele sonda e nos conhece. Sabe quando eu me assento, quando eu me levanto, quando eu me deito, quando eu falo, ainda a palavra não saiu da minha boca, Ele já sabe, porque Ele sonda os nossos corações e a sua grandeza é insondável. Então Deus Ele vai usar a minha vida e a sua vida para exortar, para edificar, para consolar. Então você pode perguntar para mim, pastor, e como é que eu faço para me caminhar nesse dom profético? Primeiro, irmão, intimidade. Pode anotar aí. Princípios básicos. Você precisa orar. E você precisa estar íntimo de Jesus. Para conhecer o seu coração e a sua vontade. Segundo, ministre. Ministre em pessoas. Ore por pessoas.
Se Deus, você viu alguém e algo te despertou, sabe? Você, que negócio é esse? Ore pelas pessoas. Se arrisque, terceiro. O problema é que a gente tem medo de se arriscar, de dizer assim, rapaz, e se o pastor Nato mandou orar por cura? Beli, e se eu orar e nada acontecer? Talvez não aconteça ali, irmão. Mas acontece na casa, acontece quando a pessoa estiver no caminho, acontece, sabe por quê? Porque nós trabalhamos com fé, então se arrisque. Se Deus falou para você, eu acho assim, quando o pastor Renato, né, fala assim, Deus me falou que tem 3 pessoas, eu vejo muitas vezes a vida da igreja assim, será que vai vir, será que vai vir? Vem logo assim, para tipo assim, para ele não passar vergonha, não é verdade? Sim ou não? Eu sou a ovelha dele. Mas sabe de uma coisa, quando Deus fala, irmão, eu estava pregando, sabe, agora, e aqui na Aliança Jovem pregando, Deus falou, olha, tem gente aqui que precisa aceitar Jesus Cristo, tem gente que precisa aceitar, não deu ninguém, irmão. Será que Deus está mentindo ou eu estou ficando louco? Terminou o culto, pastor, eu vou saindo, o cara chega para mim e diz, pastor, eu quero aceitar Jesus Cristo. Eu fiquei com vergonha de ir na frente. E Deus tinha me falado, irmão. E Ele contou a história dele todinha. Então diga assim, eu preciso me arriscar para o profético. Não é sobre você, é sobre Jesus. Permita ser corrigido. Permita ser corrigido. Você já viu aqueles profetas que ele é o dono da verdade e você diz assim, irmão, eu acho que você está profetizando. O cara está dizendo que eu não sou profeta, que não sei o quê, que Deus não... Não, irmãos. Talvez você errou. Então, aprenda a ser corrigido. Ah, eu tive uma revelação. Ah, não era eu não. Amém, glória a Deus. Sempre peça conselhos de pessoas mais maduras, que caminham. Eu gosto de perguntar para a pastora Fátima, pastora, como é que a senhora começou a ouvir? Como é que a senhora começou? Como é que... Eu gosto de aprender, irmãos, então eu chego, eu fico, quando o Amaro vem, eu fico dissecando o Amaro. Quem conhece o profeta Amaro aqui? Acho que todo mundo conhece, né? Eu fico olhando, monitorando, porque eu preciso aprender com outro homem. Ele tem mais caminhada do que eu nisso. Lembrar que os dons que Deus lhe deu servem apenas para a edificação da igreja. Não é sobre você, é sobre Jesus e a sua vontade. É claro que quando a gente começa a profetizar e orar, as pessoas começam a vir, mas você precisa toda vez mortificar a tua carne e dizer, não é sobre mim, não é sobre mim, não é sobre mim, é sobre Jesus. Eu apenas sou um canal, eu apenas sou um canal, eu apenas sou um canal. Como o pastor Renato disse ontem, não fique triste, não, fique feliz. Quando eu orei pelas 10 pessoas em Palmas, as 10 pessoas, Deus me deu uma revelação, uma palavra, eu orei e no final eu perguntava, confirme, irmã, confirma. Eu termino de pregar, um rapaz me procura e diz, pastor, eu estava orando e faz hora que algo me embarra. O que foi, irmão? Ele falou, Deus mandou ele dar, eu tenho R$100 na carteira e Deus mandou ele dar os 100. Eu falei, aleluia. O profeta também precisa ouvir Deus. Mas ele obedeceu, irmão. Não é sobre os R$100, é sobre ouvir a voz de Deus. Fuja do orgulho. O que mais derrubou os profetas foram o orgulho. Eu tenho uma conexão direta do trono, a Wi-Fi aqui é ligada no 4.5G. Ah, tem outro profeta na cidade. Não, o profeta que Deus levantou foi eu sou o profeta dos últimos dias. Qualquer outro que se levantar é profeta de Baal. Fuja do orgulho. Sente para aprender.
Quem não senta para aprender, não se levanta para ensinar. Sente, escute, veja. Deus, ele dá estratégias. Quando o pastor Leonardo está pregando aqui, que ele prega, ele está sendo pastor, e quando Deus começa a revelar, o ambiente muda, irmão, porque o sobrenatural muda. Quando você começa a profetizar na vida de alguém, que a pessoa é dura, que você diz, não é possível, moço. Esse cara não sabe nada da minha vida. Esse cara não me conhece. Esse cara não sabe o que eu comi hoje. Aí Deus começa a revelar, irmãos. Eu tinha um colchão que eu ganhei de presente. Serviu até os 3 primeiros anos. Mas, meu irmão, todo dia era murmuração do colchão lá em casa. Todos os dias era murmuração. O fogãozinho estava todo enferrujado, irmão. O profeta Amaro olha para minha esposa, e minha esposa é mais... E é porque ela casou com um cara que orou por ela, não está me entendendo? Mas ela é mais assim, ela fica mais meio fechada, né? E o profeta começa a orar algo que não tem nada a ver, o profeta Amaro com ela. E ela fechou o coração. Quando ela começou a fechar o coração, aí Deus, ele sabe nos quebrar e abriu o nosso coração. Ele tem a chave, não é verdade? Aí ele disse assim, minha filha, e nós estávamos vindo de casa, reclamando dentro do carro, irmão, só eu e ela. Aí ele disse, você não está entendendo nada que Deus está falando, né? Mas hoje ele visitou tua casa, e aquele colchão duro, Deus está trocando hoje. Ah, e outra coisa, o fogão enferrujado, Deus troca hoje também. Só que eu ficava esperando, querendo traduzir, outro profeta querendo traduzir a revelação. Deus vai levantar algum homem para me dar o colchão. Não, irmão, o dinheiro já estava na conta, era só comprar o colchão. Era só comprar. O dinheiro estava guardado, eu estava guardando um dinheirinho. Aí eu fui ali perto do Shopping Timbira e vi o colchão. Aí eu falei, Senhor, mas esse aqui é mais caro. Mas o dinheiro estava na conta, irmão. E Deus, no mesmo dia, no outro dia, nós fomos comprar o colchão. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Nós cantamos, mas nós não entendemos. Quem é que anda tirando? Eu quero ver quem é que anda tirando uma foto do fogão enferrujado aqui, irmão. Alguém anda tirando, Senhor, manda o fogão enferrujado. Está todo enferrujado? Não, irmão. Mas Deus sabia. E nós precisamos caminhar como igreja. Sabe por que essa igreja hoje existe? Porque homens se levantaram para despertar o coração do nosso pastor, para viver algo sobrenatural. E você está aqui para viver o sobrenatural. Não se acostume nunca com o sobrenatural de Deus. Nunca. O problema é que com a vida diária da igreja nós vamos se acostumando, né? Com o sobrenatural, quando as coisas acontecem, a gente fala, vamos embora. Pega a bolsa, esse negócio aí. Então não se acostume com o sobrenatural. Eu acho lindo o mover de Deus, eu acho lindo quando Deus levanta. Eu acho lindo quando Deus começa a falar, bora, desperta. E os profetas se levantam, os profetas, eu acho massa. Sabe por quê? Porque a vontade do inimigo é sempre calar os profetas. É fazer com que os nazireus se calem. Fazer com que eles bebam vinho, que eles toquem. É sempre a vontade do diabo. Sabe por quê? Porque Deus tem algo para fazer através das nossas vidas e da nossa igreja. Quarto princípio, eu não sei onde é que eu já estou. Terceiro? Terceiro é? O quinto? Vai para o sexto agora. Procure treinar o dom profético, irmão. No início da igreja, o pastor Leonardo falou aqui que veio um homem chamado Martin Scott. Se você botar no YouTube, tem. Adoração Continental, tem. Então, procure com pessoas que você, mais ou menos... ele tem um dom, alguma coisa, se junte com ele. Vamos tirar um tempo de oração aqui. Treina ali, começa a treinar um com o outro, ande com pessoas que possam te treinar, dizendo, irmão, quando eu orava, eu vi uma palavra, eu vi um anjo, eu vi um negócio. Mas como ele falei, só diga o que você viu, não precisa você enfeitar. O problema é que eu achava, eu pensava assim, não, para ser profeta tem que falar em línguas, falar isso que te digo e falar, ergue o manto de flies. Ergue o manto de flies.
Alguém lembra? Alguém já viu uma profecia assim? Eis que te digo, meu filho, papai, ergue o manto de flais. Ergue o manto de flais. Encontre com pessoas que fluem e amam esse dom. E ministre um ao outro. Saia com pessoas pelas ruas. Ande com... A pastora Jesus vai para o Socorrão, né? Ali é um lugar propício, irmão. Saia, ande, chame pessoas, vamos na rua. Imagine quando você está numa praça e você começa a orar, aí Deus te dá a chave do coração de uma pessoa. Aí você começa a orar, aí você diz, olha, Deus me disse isso ao teu respeito. Aí a pessoa começa a chorar. Esse cabo veio do lado do nada. E ele começa a revelar o meu coração. Como o pastor Leonardo falou, né? Nem sempre a pessoa vai falar, eu quero Jesus Cristo. Mas irmão, mas você foi canal para ouvir a voz de Deus. Quem é aquele que revela intenções, os segredos do coração? Quem é esse? São os profetas. Aqueles que caminham com o Senhor. Se junte com as pessoas aqui na igreja. Abra a Bíblia, 1 Tessalonicenses 5, e eu vou encerrar. Diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz um com os outros. Exortamos vocês, irmãos, aqui advirta os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos um para com os outros e para com todos. Alegre-se sempre, orem continuamente, deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apague o Espírito, diga, não apague o Espírito. Não trate com desprezo as profecias. Diga, não trate com desprezo as profecias, mas ponha à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Então não trate, se alguém se levantou para falar com você, uma profecia e você não entende, não compreende, não trate com desprezo. Pegue aquilo que é bom e diga, uau, vou ficar com isso aqui. Diga assim, profetas erram. Fala, profetas erram. 1 Coríntios 14, 31. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Fique em pé.